Oi, meus amores, bom dia. Espero que estejam todos bem, tá certo? Aqui é a professora Erlúbia. Vamos gravar mais um vídeo de geografia, né, para esta semana, certo? Vamos iniciar o percurso 11, a construção da União Europeia. Vamos lá. Etapa da formação de uma potência econômica. A União Europeia desempenha no mundo um protagonismo importante, tanto no plano científico e tecnológico, como no industrial, agrícola, cultural e comercial. Entre outras razões, isso se deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construída a interdependência de seus países membros, com base na integração econômica. Conhecer um pouco dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais. O Plano Marshall. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, principal campo de batalha do conflito, encontrava-se devastada. Grande parte das cidades, das indústrias, dos campos de cultivo e dos meios de transportes estava quase destruída. Em 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi aplicado em 1948 e oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para a importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimentos a longo prazo. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no Plano Marshall motivações geopolíticas. A principal era manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais, em vista do avanço do socialismo nos países da Europa Oriental, Polônia, Hungria, Alemanha Oriental e outros. Então, gente, olha, esse plano aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Europa ficou devastada, né? Depois da guerra. Então, a intenção era tentar levantar a economia do país, né? Foi feita alianças, né? Negociações para tentar melhorar a situação em que ficou. O Benelux. Entre 1943 e 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias. Assim, os recursos oferecidos pelo Plano Marshall facilitaram a implantação do Benelux. B de Bélgica, NE de Nederland, são os Países Baixos, e Lux de Luxemburgo. União Aduaneira ou Alfandegária, cujo primeiro passo foi dado em 1º de janeiro de 1948, quando os três países assinaram um acordo de eliminação das barreiras comerciais. Entre eles, o Benelux foi a primeira experiência de integração econômica entre países. Seu sucesso inspirou a formação de outros blocos na Europa e em todo o mundo. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Com sede em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada em 1952, reunindo França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Países Baixos. Trata-se de uma união aduaneira do carvão mineral, do aço, do minério de ferro e do ferro velho, objetivando também a expansão econômica, do emprego e do nível de vida da população dos países membros. A SECA superou as divergências entre a França e a Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e carvão mineral e ao parque siderúrgico localizado na fronteira entre os dois países. A harmonização dos interesses franceses e alemães possibilitou o sonho de uma Europa unida. Certo? A União Europeia. O fim do socialismo no leste europeu
Por volta dos finais dos anos de 1980, a degradação da União Soviética em dezembro de 91 e o consequente encerramento da Guerra Fria e da ameaça soviética permitiram que ocorresse a reunificação alemã em 1990. Quando a Alemanha se tornou o país economicamente mais poderoso da Europa, criou-se um clima de tensão e de preocupação pela possibilidade de ressurgir antigas rivalidades, principalmente com a França. A alternativa encontrada para solucionar politicamente a questão foi aprofundar ainda mais a integração europeia. Assim, em 1992, assinou-se o Tratado de Maastricht, na cidade holandesa do mesmo nome, Maastricht, que substituiu o Tratado de Roma de 1957, e tinha como objetivos implantar a União Econômica e Monetária e uma política externa de defesas comuns. Com isso, o bloco passou a se chamar formalmente União Europeia. A assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois solidificou a aliança franco-alemanha e deu origem a um bloco econômico poderoso. Estabeleceram-se assim a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, a eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros, a adoção de um passaporte único, a introdução de uma moeda única, o euro, a criação do Banco Central Europeu, que passou a regular a nova moeda, e a criação do Parlamento Europeu, organismo de decisões políticas da União Europeia. 3 anos após a assinatura do tratado, Suécia, Finlândia e Áustria passaram a integrar a União Europeia, formando a Europa dos 15. Em 1º de janeiro de 99, o euro começou a vigorar, sendo adotado inicialmente por 12 dos 15 países da União. Reino Unido, Suécia e Dinamarca não o adotaram. Em 2004, após cumprirem várias exigências, foram admitidas na União Europeia mais 10 países. Certo? Os países, vários países, gente. 10 países. Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Malta Letônica, Lituânia, Estônia e República Tcheca. Certo? Construiu-se assim a Europa dos 25. Com a admissão da Bulgária e da Romênia em 2007 e da Croácia em 2013, a União Europeia passou a contar com 28 países. Formação que se mantinha até o início de 2015, quando estava em curso a negociação para a admissão de outros países. Em 1º de janeiro de 2015, a Lituânia tornou-se o 19º país a adotar o euro como moeda nacional. Então, gente, tá aí a luta da Europa, né, em prol da economia, né, em prol da economia dos países aliados. Todas as alianças foram feitas aí depois da Segunda Guerra Mundial, na intenção de melhorar. Os objetivos eram sempre a melhora, né, a melhora da economia dos países. Tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo da semana, viu? Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.